chegamos no nível da emoção. Primeira coisa, vamos entender as nossas emoções. Existem emoções que geralmente estão muito presentes em nós, causa um movimento, uma reação em nosso corpo. Então, quando a gente está com medo, a gente está tenso, quando a gente está alegre, a gente está relaxado. Perceber essa emoção e o porquê que aquilo está ali. Nosso objetivo é sempre colocar-se nesse estado, no ponto zero, vamos falar assim, no nosso centro, tá? Não se identificar com nada disso. Deixar que as emoções passem por nós, assim como os pensamentos, nós vamos chegar lá, sendo que estamos sempre conscientes de tudo que está acontecendo aqui, para não cairmos na armadilha de estar reagindo a tudo isso. Quando eu penso em alma, eu penso em coração. E a gente liga muito o coração às emoções. Eu acho que o coração é o lugar mais sagrado, no sentido assim que essas emoções estão em volta dele, como se fosse criar muros ao seu redor, não vindo exatamente dele. Quando a gente consegue ultrapassar esse campo emocional, organizar essas emoções na gente, enxergá-las, transcendê-las, ressignificá-las, a gente consegue acessar esse lugar sagrado que é nosso coração. Eu Sou é um documentário que fala sobre o coração. Por favor, assista. Assista para você aprofundar, entender a grandiosidade e a inteligência que existe no nosso coração. Muito se falou da inteligência do cérebro, da capacidade, da nossa mentalidade, mas esse documentário vai te mostrar que o grande tesouro, não desmerecendo, ok? Nós já aprendemos aqui que aqui a gente não exclui e não desmerece nada, tudo tem seu lugar, mas o grande tesouro tá aqui. Assistir a esse documentário veio como uma confirmação de tudo que eu sempre imaginei que fosse e que é real. É importante você assistir para você aprofundar, ganhar cada vez mais consciência sobre você mesmo, tá? Sobre o seu modo de funcionar, para que você acesse, como eu já falei antes, a sua maneira de existir, de acordo com a sua alma e com aquilo que você tem de mais genuíno. Não posso falar de emoções sem falar da questão da nossa criança interna. É muito importante a gente olhar para essa criança, ressignificar a relação com essa criança, a gente olhar as dores, os traumas, resgatar a alegria, olhar para esse lugar nosso interno e ressignificar as nossas experiências da nossa infância. É importante a gente entender que às vezes tem coisas que aconteceram na nossa infância e que gerou dor na gente, mesmo que a gente tenha tido acesso ao que é essencial, ao que é necessário. Já perceberam que tem pessoas que crescem, quando envelhecem, isso fica bem mais claro, voltam a ser criança. Maturidade não tem a ver com idade, ok? Tem muito a ver com esse estado de consciência, essa consciência de si mesmo, com o significado e o que nós fazemos daquilo que nos acontece, com tudo que nos aconteceu. Nossas emoções, a gente não precisa se apegar a elas e elas passam por nós, ressignificando, jogando fora o que não me serve, opa, aqui ficou uma marquinha, vamos cuidar. E cada emoção te coloca em uma determinada vibração, tá? E por que é importante a gente entender isso? Lembra da lei da atração, cocriação? Então, se a gente quer algo, a gente não quer algo simplesmente por aquilo. A gente falou do mundo físico na aula passada. Quando a gente quer algo, a gente quer a sensação, a experiência que aquilo vai nos proporcionar, e é por isso que eu falei e repito a importância da gente ressignificar e levar em consideração aquilo que consideramos importante. A gente não quer a coisa em si, a gente quer experienciar alguma sensação, algum sentimento. Só
Só que nós ainda não somos isso. Isso não é a nossa totalidade. Isso são apenas experiências. E as emoções, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente pode, à medida que a gente vai dessensibilizando, né, que a gente vai ficando menos sensíveis, a gente sempre precisa de altos graus de emoções pra gente se sentir vivo. E não é esse lugar, porque não é por aí. O caminho é reverso. Eu estou viva, meu centro, e eu experimento as emoções, tá? Seja elas boas ou ruins, sem me identificar com elas. Se eu tô experienciando uma dor muito grande, eu vou experienciá-la. Eu não vou julgá-la, não vou ter medo, porque é aquilo que eu estou vivendo no momento. Mas eu também não vou se apegar a ela. Eu também não sou aquela emoção. Então a gente precisa ter esse olhar. E a tabela das emoções nos mostra bem isso. O nível de vibração, que a gente sabe que é importante, a gente já vai chegar lá na energia. E a gente é co-criador da nossa realidade. A gente é um imã, a gente atrai. Se eu tô vibrando no medo, eu vou atrair situações que torne isso realidade, que comprove que eu estou certa, e mais medo eu vou ter. Não quero ter medo, não tenho medo, não tenho medo, vou pensar positivo? Pode parar, que não funciona, entendeu? Não funciona isso aí. Quando eu tive síndrome do pânico, conheci o segredo, eu entrei nessa. Por eu não ter conhecimento das emoções, porque assim, quando eu tive a crise, que eu busquei lá o meu caminho, mergulhei na questão do autoconhecimento, aprender como que eu funciono, foi através do filme O Segredo. Quando chegou esse livro, esse conhecimento do segredo pra mim, foi logo no início. E aí, como eu não sabia, não conhecia esse campo emocional, que todo mundo julga a lei da atração, porque pensa assim, é só eu pensar positivo. Não é. Porque imagina só, eu tô aqui. Aí eu tô sentindo medo, eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo ansiosa e eu vou ficar, eu estou bem. Não tá acontecendo nada. Eu estou bem. No momento presente que eu estou sentindo algo negativo aqui, agora, e ficar com esse pensamento aqui positivo, não vai adiantar, não vai resolver, porque todo o meu sistema vai olhar para o que está acontecendo. E se eu não tenho uma base de crença fortalecida, se eu realmente, genuinamente, não tenho essa experiência verdadeiramente com algo maior, que dê o nome que você quiser, Deus, universo, se essas minhas crenças são baseadas nas experiências de outras pessoas que me ensinaram a como ter fé, piorou. Piorou. As religiões ensinam em ter fé em Deus, mas é muito de um ponto de vista, entende? Que Deus está lá fora, que é uma ajuda lá de fora, que é muito longe, que Deus vai me ajudar se eu fizer algo. E eu estou aqui nesse momento de vulnerabilidade. Normalmente estou me sentindo o quê? Uma pecadora, né? Eu vou acreditar em quem está muito longe. Eu vou ficar fazendo promessa para esperar vir. Entende que eu não tô desmerecendo todo esse processo. Só quero te dizer, o pensamento positivo não vai funcionar por causa disso. Porque o poder está no sentir. Então eu penso e alinho o meu sentir. A melhor coisa que eu posso fazer se eu tô com um sentimento ruim aqui é olhar para esse sentimento, reconhecê-lo e buscar entendimento. E se eu não tiver entendimento, é dizer assim, ok, olha, eu tô sentindo isso, uma tristeza enorme, eu tô sentindo uma angústia enorme, eu não tenho explicação para isso, eu não tô sabendo lidar com isso. Precisa se abrir a sabedoria do nosso corpo, a sabedoria que tá aqui, tem algo nos guiando, tá? E não acreditem, não busquem respostas prontas. É de acordo com o seu interior, por isso a importância de se conectar a essa sua verdade. Então a gente precisa olhar para as nossas emoções justamente desse lugar. Se eu tô com medo, não adianta dizer eu não tenho medo, eu não tenho medo. Você já ouviu a frase que coragem é ir com medo mesmo? Não é a ausência dele? É justamente isso. Não negue as suas emoções. A gente vê muito isso. Eu me amo, eu me amo, eu me amo. A pessoa põe a cabeça no travesseiro e se sente rejeitada. Mas a pessoa tá querendo curar aquela rejeição com eu me amo, eu me amo, eu me amo. Ou buscando a aprovação dos outros. Não. Eu me senti rejeitada. Em algum momento isso aconteceu. Em algum momento eu
entendi a situação dessa forma, tenho essa emoção, eu tenho essa dor aqui e eu preciso olhar para isso verdadeiramente. Eu preciso ressignificar isso e me cuidar. Entendeu? Então toda hora que vem essa ânsia de ser aprovada e aceita pelo outro, eu vou olhar para mim mesma e vou dizer, olha, tudo bem, você tá fazendo isso, ok, mas não precisa, não é por aí. É por isso que é trabalhoso, porque o processo é esse, não tem anestésico. Mas é esse olhar verdadeiro, a gente precisa olhar para as nossas emoções verdadeiramente. Eu acho que as emoções eram bem difíceis, porque geralmente elas nos marcam e impactam muito. Você viveu uma experiência, impactou, e aquilo ali para tirar de você precisa de muito cuidado, muito amor próprio, muito processo. Eu falo muito do ponto de vista da minha experiência e dos meus estudos. Então, às vezes para algumas pessoas não, depende do processo de cada um, da missão, da vida, do que a pessoa busca no aqui, nesse plano. Isso aí eu não tenho entendimento. Mas o que eu quero te dizer é que a gente precisa ser fiel e honesto com nós mesmos, com o que nós sentimos. A gente tem a capacidade de mudar esses sentimentos. Por exemplo, se você tá com preguiça, geralmente a atividade física acontece isso, a gente tá com preguiça, por isso não vai. Mas se você tá com preguiça e você vai, você tira a preguiça. Agora, se você não vai porque tá com preguiça, você continua com preguiça. A mesma coisa o medo. Se você sente medo e você não vai, você continua com medo. Mas se você sente medo, você vai. Pode ser que, né, as coisas não saiam ali daquele jeito que deveria, mas se você for, é das duas coisas uma. Ou o medo foi real, ou então você vai entender que o medo era só um medo, era só um sentimento, uma sensação baseada em todo o seu sistema, em algo que lhe aconteceu, ou que você ouviu, ou que você acredita. Eu superei as crises de pânico desse jeito. Comecei com muito medo, e eu tinha pânico, e eu tinha crise, e eu tinha pânico, aquele desespero que eu ia morrer, e aquela agonia, aquelas sensações no meu corpo, até que eu entendi que eu não ia morrer. Com a crise de pânico não, poderia ser consequência dessa crise. Quando nas crises eu comecei a enfrentar meu medo, ele foi enfraquecendo. E aí eu fui enfrentando, fui me fortalecendo. E foi assim que as crises foram diminuindo. Eu acho que é um aprendizado pro resto da vida. Existe um livro chamado Em Busca do Sentido, que ele fala que existe a ansiedade antecipatória, ou seja, você fica ansioso por imaginar que algo de errado vai acontecer se você se colocar naquele lugar ou você for fazer aquilo que você quer fazer. A cura disso é justamente você se colocar e dizer, ok, se tiver que acontecer isso, vai acontecer ali, mas pelo menos eu não vou ficar aqui me acovardando e me atormentando. Então lidar com as emoções é esse processo. Eu vivi uma dor, um caso que eu senti uma dor tão profunda, eu chorava, eu juro por Deus. Minha respiração entrava e eu sentia como se... Imagina que eu tô sem pele e o vento bate. Eu sentia isso lá dentro. Foi uma das maiores dores que eu vivi até aqui. Essa questão da gente lidar com essa dor, não querer não senti-la, não rejeitá-la, mas experienciá-la e observar. E depois que a gente experiencia determinadas dores, a gente precisa cuidar, dar um significado e sempre ter cuidado para não se colocar no papel de vítima, porque isso nos enfraquece. Quando eu falo que você não é vítima das coisas que lhe acontecem, não é no sentido que se alguém foi filha da puta com você, se alguém te traiu, se alguém, enfim, fez algo com você, eu não tô validando, dizendo que ok, essa pessoa é boa. Não é isso. É no sentido de você ir lá e resgatar o seu poder. Pra gente não ir vivendo pela vida perdendo partes. Ai, fulano me traiu. Ficou um pedaço meu lá. Fulano foi injusto, fulano foi falso. E aí a gente vai deixando pedaços se rasgando. Não, sempre tá. Eu vivi essa experiência aqui, peraí. Por que eu vivi essa experiência? O que eu posso aprender com isso para que isso não aconteça? E talvez aconteça de novo até que a gente aprenda. Mas entende? Olha o lugar que a gente se coloca. De eu tô inteira, ninguém me leva a nada. Eu vou, vivo as experiências, eu volto com a cicatriz. Mas ninguém fica com um pedaço meu. O conhecimento da tabela das emoções é bem bacana para você ter essa consciência que você pode mudar. Tem coisas que são mais simples, no sentido de se você se colocar em movimento, você ter a coragem de se colocar no ambiente cujo você está evitando, ou na situação que você esteja evitando, você fazer esse movimento, eu vou chegar lá que, né, vamos ver o que é que acontece, sempre com muita responsabilidade, coerência e como eu já falei, vou repetir,
conexão, alinhado na sua verdade, confiando no seu processo e de acordo com esse processo, com o seu tempo e sua consciência. Eu comecei a buscar o autoconhecimento, eu levei muito tempo para chegar nesse nível da emoção, porque eu tava lá focada no meu pensamento. Então é por isso a importância desse workshop. É para isso, para que você tenha esse entendimento e daí tenha ferramentas para buscar as suas experiências, desenvolver a sua visão, a sua consciência e vir acrescentar mais aqui nesse plano, trazer essa beleza, essa individualidade e essa forma de enxergar essas novas possibilidades, que é isso que acontece quando a gente amplia a nossa visão e enxerga além. E aí, o que eu aprendi, quando passar pelo seu filtro, vai ser outra coisa ali na frente que você vai passar lá adiante e por aí vai. Falando da escala emocional, tem o medo e tem a vergonha. A vergonha, a escala vibracional é mais baixa do que o medo. Então tem gente que ela está paralisada pela vergonha e achando que ela está paralisada pelo medo. E a vergonha tem a ver com o quê? Com a nossa história, as escolhas que fizemos. Então, se a vergonha vibra no nível mais baixo, ela paralisa o ser totalmente. E é muito fácil uma pessoa identificar como medo o que na verdade é vergonha. Você identifica algo que te paralise. Isso te paralisa pelo medo ou isso te paralisa pela vergonha da sua história ou de quem você está ou do que você vai ter que fazer para conquistar. A vergonha é muito mais paralisante do que o medo. E pode ser que a gente esteja chamando de medo que na verdade é vergonha. Isso foi uma virada de chave tão incrível pra mim, mudou tudo. Por isso a importância da consciência e do autoconhecimento que muda todo o nosso jogo. Como eu falei, eu comecei falando sobre o nosso corpo, justamente para você ter essa percepção do quanto é sagrado, essa conexão com o seu corpo, para que você sinta, percebe o que é transmitido para você. Isso tem muito a ver com a nossa intuição. A nossa intuição é essa voz sábia e que eu acredito que vem do coração, que está conectado a Deus, a um ser maior, ao universo, à consciência no seu estado mais puro e genuíno, que faz parte também de quem nós somos. O tempo todo a gente está recebendo informações de todos os lugares. Então você está tirando algo e você precisa colocar algo. Imagina que tem uma crença que ela é antiga e tudo na sua vida acontece para provar que ela é real, que ela está certa. E você vem com uma nova crença. Essa nova crença não tem força, ela precisa ser alimentada. Você precisa recorrer a recursos que estejam o tempo todo aqui, ó, fortalecendo essa para que essa enfraqueça e assim é onde acontece a ressignificação. Limpar para que algo novo floresça, para que crie espaço, entendeu? Porque não adianta você estar com um tapete lindo embaixo cheio de sujeira. Não funciona assim. O nosso inconsciente é muito isso. Aquelas coisas que a gente não quer olhar, não quer lidar, a gente joga pra lá. Como é um campo que pra gente mexer dói muito na gente, a gente tem que olhar com muita honestidade, experienciar determinadas coisas que a gente gostaria de evitar, é muito desafiador, porque você não pode se perder na dor, você não pode se perder na situação em si, na emoção em si. Vou deixar aqui um exercício para você fazer. A partir de hoje, vai imaginar que existe um eu de você aqui superior. Através do exercício do observador, eu observadora, eu fui mapeando o que eu penso, o que eu sentia, eu fui percebendo os padrões de pensamentos e energéticos e de sentimentos, porque a gente vibra o tempo todo como uma antena, recebendo essas informações. Você vai começar a se perceber o que você pensa, o que você sente, a conexão de um pensamento com o outro. Tudo isso você vai conseguir mapear através do eu observador. E como você se sente em determinados ambientes, a partir desse mapeamento é onde você vai começar a ter consciência e sabedoria para saber o que é preciso acrescentar mais, o que é preciso retirar, de onde é preciso você se retirar e para onde você precisa ir. O que dispara, sabe, gatilhos mentais? Então, o que é que faz com que desperte em mim
algo bom e algo que não seja tão bom assim, que seja ruim. Eu vou começar a administrar isso tudo, e para administrar a gente precisa primeiro conhecer e ter informações. Então esse eu observador vai começar a perceber tudo que acontece aí dentro. Não se julgue, independente desses sentimentos que você tá carregando aí agora. Olhar para isso com a intenção de reconhecer. Às vezes dói, nosso estado humano nos põe nessa situação, nesse lugar, e a gente não pode fugir. Não tenha medo de sentir dor. Para com essa busca incessante por estar 100% o tempo todo feliz. Tá? Reconheça a sua natureza cíclica. Sente o tempo todo assim, ó, de forma linear, não existe. A não ser que a pessoa realmente, eu tomo medicamento, já se iluminou. O mais importante é você entender que nossos sentimentos, eles são cíclicos. Você tem seu centro, que você não é o seu sentimento, e você precisa administrar, ressignificar e muitas vezes se curar. Curar alguma dor, alguma ferida, algo que tá aí, tirar, sabe? Realmente enfiar lá o dedo de novo, poder fazer a limpeza necessária para que se cure e cicatrize. E aí você segue lindamente vivendo e buscando novas experiências, com a coragem de ser feliz, mas também sem medo de sentir dor, ok? Porque uma moeda a dois lados. Confia no seu sentir, que o que você precisa chegará até você. Por hoje é só, tá? Vou encerrar aqui essa aula da emoção. E na próxima aula a gente fala sobre energia. Beijo, meu amor!